Glória a Deus. A irmã Patrícia, a oportunidade para orar pela palavra. Amém, irmãos? Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Pai, para te agradecer por tudo que tu tens feito, Pai, pelo este culto abençoado, Pai, pela primeira parte, ó Deus. Agora nós te pedimos, Senhor, usa teu servo de uma forma sobrenatural, que ele venha diminuir, Pai, e tu venha crescer nele, Espírito Santo de Deus, para que venha tocar os nossos corações esta palavra, Pai. Que esta palavra, Pai, ela venha, Pai, penetrar, que nada venha tirar, Pai, o nosso foco, Pai, nem para o lado, nem para o outro, nem pensamentos venham tirar, Pai, o nosso foco de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo, Pai, nesta noite, todos aqueles, Pai, que vão ouvir a Tua santa palavra. Nos purifica, nos liberta, Pai, e nos transforma, Senhor, como o Senhor quiser, Pai. Que Teu Santo Espírito, Pai, faça o melhor nas nossas vidas. E que esta palavra venha, Pai, e fique no nosso coração cravada. E a gente comece a praticar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós terminamos o capítulo 1 de Tiago. Completamos o capítulo 1 de Tiago. Quarta-feira que vem vamos iniciar o capítulo 2. E estamos estudando versículo por versículo, estudando devagarzinho para que os irmãos possam entender. E assim a gente vai sucessivamente levando a carta de Tiago, em nome de Jesus. Hoje vamos expor aqui aos irmãos Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se insensato da corrupção do mundo. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, Tiago aqui vem nos trazer um exemplo de religião. Hoje a religião está muito conturbada. Hoje a gente vê muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o que os apóstolos construíram, né? O alicerce dos apóstolos, que sempre foi a palavra de Deus. Nunca teve isso que nós estamos vendo hoje nas igrejas aí, manifestações, não sei nem o que são aquilo que se manifesta no meio da igreja, que sai rodando, sai pulando, gritando. Isso nunca se viu na igreja do Senhor. Isso nunca se viu. Cada dia que passa, a igreja está ficando pior. Eu não digo a igreja de Cristo, porque o Senhor tem a sua igreja, tem os seus santos, aquele que Ele chamou. Mas tem muitos aí que se disfarçam de igreja. Muitas placas, muitas denominações, coisas que Deus não fez, mas sim vontade de homens. E aqui Tiago vem nos trazer uma religião pura e imaculada. O que é uma religião pura? Pura. A pureza, irmãos, quer nos dizer que é algo que não tem sujeira, é algo transparente, algo que você não vê nenhum resquício disso, de imundícia, de sujeira, de engano, de mentira. Então Tiago diz, a religião pura, clara, evidente, que você possa ver, que você possa viver. E ele diz, e imaculada. O que é imaculada? É algo que não tem manchas, não tem sujeira, algo claro, algo branco, que você não contempla nenhum tipo de mancha, nada que possa sujar aquele lugar branco, aquele, vamos dizer, aquele pano, nada suja, branco, imaculado, sem manchas. Então, Tiago diz, a religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai.
Existe, irmãos, uma religião que está diante de Deus, uma religião, irmãos, que honra a Deus, que preserva os princípios que Deus nos deixou. A base que os apóstolos vêm nos trazer, esta religião pura e imaculada, ela resiste ainda. Ela resiste, ela suporta as aflições, suporta a dor para manter a base desta religião, deste ajuntamento, desta comunidade, que é a palavra de Deus, irmãos. A base desta religião, desta comunidade, desta igreja é a palavra. Então Tiago diz: a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Que religião é essa? Será que nós hoje estamos vendo essa religião? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Irmãos, ali quando tinha o templo que Salomão ergueu, ali Deus tinha dado uma ordem aos levitas, e as outras 11 tribos de Israel tinham a obrigação de dar 10% de tudo que ela plantava, de tudo que ela cultivava. Ela levava 10% para o templo e ali entregava os levitas, porque os levitas não podiam trabalhar, porque o serviço dos levitas era só o templo de Deus, manter o templo. E ali tinha um trabalhar dentro do templo, e só aqueles homens que foram escolhidos por Deus que ficavam ali dentro do templo. Mas as outras 11 tribos trabalhavam, cultivavam gados, criavam vários animais ali, pescavam, faziam o que tinha que fazer. Mas eles tinham a obrigação de entregar 10% de tudo que plantou e tudo que criou ao templo. E esse 10%, irmãos, os levitas tiravam o que era para suprir o templo, tiravam o sustento deles, dos levitas, e tiravam a porcentagem para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Ninguém ficava fora não, irmãos. Deus decretou esta lei. Eles tinham que ajudar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Era uma lei, irmãos. E hoje, irmãos, nós temos a igreja do Senhor. O templo acabou tudo foi destruído, e hoje nós vivemos na graça. Hoje Jesus veio nos trazer a graça, a sua maravilhosa graça. Somos salvos por fé, só por fé. Não tem outra forma de se salvar. É por fé no Filho de Deus. É por isso que somos salvos, e cremos em Cristo, nosso Senhor. E hoje, vivendo na graça, será que a gente está livre desta obrigação que Deus colocou aos levitas, ao seu povo, de ajudar, de contribuir? Será que hoje não vivemos na graça e não precisa fazer mais isso não? Para quê? Não, irmãos, é o contrário. Jesus disse que nós devemos amar o nosso irmão. Nós temos obrigação de amar, nós temos obrigação de suportar o nosso irmão. Em amor devemos suportar. E nisso, irmãos, devemos se compadecer com a necessidade dos nossos irmãos. Toda necessidade que aquele irmão possa ter, se você tem como ajudar, você tem que ajudar, irmãos. Isto é uma forma de amor, se dedicar pelo seu próximo. O que foi que Jesus fez na cruz? Ele deu a vida dele por nós, pois aquele pecado que caiu sobre Cristo era para vir sobre nós, irmãos. Hoje era para a gente estar perdido, sem possibilidade de ter salvação nenhuma. Morreu, vai para a perdição, todas as almas iriam se perder. Mas Jesus foi lá, irmãos, e deu a vida dele por nós. Ele amou, irmãos, muitas vezes não sendo amado, porque vê quantas pessoas rejeitam a palavra de Deus, quantas pessoas dizem não quero, rejeita, mas Jesus deu a vida por ele, e ainda dá a possibilidade dessa pessoa ter um encontro com ele, ainda dá essa possibilidade, até que
chegar o dia da morte, essa pessoa ainda tem a possibilidade de encontrar a Cristo. A qualquer momento, o Espírito Santo pode vir conduzir e ele entrar na glória do Senhor. Então, olhe bem que amor o Senhor tem por nós. E Tiago relata aqui: a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nos momentos difíceis, na dor, na angústia, naquele momento que você chega que não tem para onde sair, não tem saída. Mas você que pode ter a possibilidade de dar uma saída ao seu irmão, você tem que ir lá: ó, irmão, estou aqui, venha por aqui que eu lhe ajudo. Irmão, está sem o gás, espera aí, irmão, que eu te ajudo aqui, ó. Um dá tanto, outro dá tanto, compra o gás do irmão, para que o irmão possa ter a possibilidade de estar pareando com você, irmãos. O irmão tem a possibilidade de estar pareando com você, na mesma situação que você. Pode ser que não chegue até a situação que você esteja, mas pode chegar perto. Você pode tirar a necessidade daquele irmão e dar uma alegria a esse irmão. Então, é isso que Tiago diz, que essa é a religião pura e imaculada, uma religião que é clara, uma religião que não tem manchas, não tem pecado, não tem erro. É esta, diante de Deus e o Pai: visitar os órfãos e a viúva nas suas dificuldades, nas suas tribulações, no dia da dor, no dia mal, você pode ir lá e ajudar. E isso aí agrada ao Pai, isto agrada a Deus, o Pai. E João, capítulo 2, versículo 9, João aqui vem nos dizer, João capítulo 2, versículo 9: aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas até agora. Aquele que diz eu estou na luz, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, e não ama o seu irmão, João diz, está em trevas até agora. Aquele que ama seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para o tropeço. O que é que João quer nos dizer, irmãos? João capítulo 2, versículo 9 ao 11: aquele que diz, se você diz que ama a Deus, se você diz que conhece a Deus, aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, João diz, está em trevas até agora. Aquele que ama seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque estas trevas lhe cegaram os olhos. João diz, irmãos, aquele que não ama seu irmão anda nas trevas, não sabe por onde anda, não sabe se desviar dos buracos, dos tropeços, porque ele não enxerga. E não enxergando, irmãos, nós não vamos conhecer o caminho. O que Salmos capítulo 119, versículo 115 diz o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É a tua palavra. Então, irmãos, já que a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, se eu seguir esta palavra, eu vou estar na luz. Porque Jesus diz, amai o seu irmão. Se eu amo o meu irmão, quer dizer que eu estou na luz, e nela estou caminhando correto. Pois o contrário, João diz que aquele que odeia seu irmão está em trevas, e ele não consegue sair de onde ele está, porque as trevas cegaram a visão dele, e ele não consegue enxergar. João
1 João capítulo 4, versículo 20 e o 21. Aqui o apóstolo João vem nos dizer, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele ama seu irmão, se ele não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Olha o que João quer nos dizer, irmãos. Se um homem diz amar a Deus e odeia seu irmão, João diz que ele é um mentiroso. E João diz, como ele pode amar a Deus que não pode ver, e ao seu irmão que está do seu lado você não ama? Como você vai dizer que ama a Deus que você não pode ver? Então João diz, e este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Então voltamos lá para Tiago, irmãos. Se eu quero viver uma religião pura e imaculada, irmãos, o princípio disso é amar o meu irmão, é se compadecer com a necessidade do meu irmão. E hoje, irmãos, está difícil você ver isso nas igrejas. Está complicado que você vê isso dentro das igrejas. Muitas pessoas querem para si mesmo. Eles glorificam o Deus que está no ventre deles. O Deus deles está no ventre. Então ele puxa para eles. E a necessidade daqueles que estão necessitados, eles não enxergam. Mas o contrário, eles querem tirar mais. Tirar. É isso que eles querem hoje. Então, irmãos, devemos abrir os nossos olhos. Devemos ficar atentos, porque a palavra de Deus diz que muitos falsos profetas iriam se levantar. E Jesus nos alerta: pelos frutos você vai conhecer quem é aquela árvore. Se aquela árvore dá um fruto bom, é uma árvore boa. Mas se essa árvore dá um fruto mau, é uma árvore corrompida, uma árvore má, que não presta para nada. Então Jesus nos chama bem a atenção sobre isso, porque ele sabia, irmãos, desde o início, que iria levantar-se homens que estão corrompidos, que não têm amor no coração, não têm dedicação pelo seu irmão. É uma igreja, tem uma placa, mas o amor não está lá dentro. O amor não é o princípio de lá. O apóstolo Paulo diz, tudo que eu posso fazer, tudo, dar o meu corpo para ser queimado, pegar os meus bens, dar todo aos pobres, mas se não tiver amor, irmãos, não presta de nada. Não presta de nada. Eu serei como um sino que é badalado, mas o som não sai. Você vai badalar aquele sino, mas o som não vai sair. Paulo disse que a pessoa que faz as coisas sem amor é assim, é a mesma coisa. Um sino que não tem o som de sino. Presta para quê? Para nada. Irmãos, e Tiago aqui também, irmãos, vem nos dizer que e se manter-se insensato da corrupção do mundo. Tiago nos dá outro ensinamento. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e manter-se insensato da corrupção do mundo. Manter-se longe daquilo que não agrada a Deus. Então, se eu quero permanecer íntegro a Deus, se eu quero ter algo com Deus, se eu quero ter os benefícios que Deus pode me dar, as bênçãos que Ele pode derramar sobre minha vida, eu não falo bênçãos de físico, irmãos, bênçãos espirituais, bênçãos que vai te levar para a glória dEle, bênçãos que vai te dar a vida eterna. Essa é a bênção principal, irmãos, a vida com Deus. Isso aqui no mundo,
Se Deus quiser dar, Ele vai dar, irmãos. O que tu necessita, se Ele quiser dar, Ele vai dar. O que é que a palavra diz? Buscai primeiro a Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que necessitamos vos será acrescentada. Então, o nosso princípio é buscar a Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento? Buscando a Deus. Estamos aprendendo de Deus. Estamos glorificando o seu nome com os louvores. Estamos aqui, irmãos, nos reunindo para agradecer o que Ele fez em nossa vida. O que foi que Jesus fez em sua vida? O que foi que Ele entregou à sua vida? Como foi que Ele transformou a sua vida? A sua graça veio sobre a nossa vida. E hoje nos ajuntamos para glorificar aquele que reina. Hoje, a nossa vida hoje, toda quarta, todo sábado, todo domingo, nós nos ajuntamos para quê? Para glorificar a Deus. Porque sabemos o que Ele nos deu. Temos entendimento que hoje somos salvos em Cristo, irmãos. Irmãos, eu às vezes, muitas vezes já debati com irmãos que infelizmente não entenderam a graça do Senhor. Irmãos, a palavra é clara: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra é clara. Invocar, irmãos, é você olhar para si mesmo e se ver como pecador, se ver como uma pessoa que não é digna de estar diante de Deus. Um arrependimento profundo, irmãos. Um arrependimento que te mostra o quanto você é pequeno e você necessita de Deus. O invocar a Deus é isso, irmãos. É você se rever e dizer: Senhor, eu por mim mesmo eu não vou para canto nenhum, mas eu preciso da tua graça, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua misericórdia. E você reconhecer que você é um pecador e precisa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra diz lá em Romanos, fala: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma vez, irmãos, que nós invocamos o nome do Senhor, o Senhor veio sobre a nossa vida, estamos salvos em Cristo Jesus. Porque a salvação não depende de mim, não depende de você. A salvação é algo dada por Deus. Então, se você conheceu o Senhor Jesus, você é salvo. Ele te deu sem você merecer, mas Ele te deu essa dádiva porque Ele quis lhe dar. Então, como você pode perder, ou como você vai achar algo que não é seu, algo que Deus que deu? Então, uma vez salvo, irmão, está salvo. Mas só que nós sabemos que tem aqueles que ainda não têm esta graça, que não receberam a graça do Senhor Jesus Cristo, e eles não conhecem, não tiveram encontro, não tiveram um novo nascimento. Esses não estão salvos. Mas aquele que teve um novo nascimento, teve um encontro com Cristo, Jesus chamou, esse está salvo. Então, irmãos, nós aqui nos reunimos como igreja do Senhor para glorificar ao nosso Pai, pela graça que Ele nos deu em Cristo Jesus. Então, uma vez, irmãos, se temos esse entendimento que estamos salvos, nós nos reunimos numa religião pura e imaculada. Se você conhece a Cristo, irmão, você ama o seu irmão, você dedica a sua vida ao seu irmão, você, quando vê a necessidade do seu irmão, você se compadece, porque esse amor não vem de você, esse amor vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Isso que temos que entender. Esse amor vem de Deus. Ele nos deu esse amor para que nós possamos amar ao nosso irmão. Irmãos, aqui em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37, Jesus fala uma parábola, a parábola do bom samaritano. A palavra diz que o homem descia ali por um caminho, e ali ele se deparou com salteadores, com ladrões. E ali os ladrões pegam aquele homem, roubam tudo que tem e espanca aquele homem, quase deixando a morte. E ali aquele homem fica jogado ali naquele caminho. E a palavra diz que ali desce um sacerdote, um homem da lei, vê aquele homem ali caído, machucado, e a palavra diz que ele passa pelo outro lado e vai embora. Consequentemente, desce um levita, passa pelo caminho, quando vê aquele homem,
se depara com aquele homem, passa pelo outro lado e vai embora. Mas a palavra de Deus diz que vê um homem humilde, quebrantado, vê o sofrimento daquele homem, ele para, pega aquele homem, cuida das feridas dele, derrama azeite, derrama vinho, ata as feridas dele com ataduras, coloca sobre o lombo do seu animal e leva aquele homem até uma hospedaria. E ali ele coloca aquele homem ali, se repousando, e ele tem que seguir a viagem dele. Ele diz o que? Tome aqui esse dinheiro ao dono da hospedaria, cuide dele, e o que mais gastar quando eu vier eu pago. Glória a Deus. Irmãos, olha que exemplo de homem. Olha que exemplo. Este homem é justificado pelo Senhor por o amor. Mas aquele homem não era um religioso, aquele homem não era um levita, não, era um simples homem que tinha amor no seu coração. Apesar de ser um samaritano que o povo judeu odeia, mas aquele homem tinha amor no coração. E Deus não olha isso, irmãos. Deus não vê quem é você, não quer saber quem você quer saber como é que está o seu coração, como é seu coração diante do Pai. É quebrantado? É contrito diante do Pai? Então é isso que Deus quer. E aquele homem se compadece pelaquele homem ali no chão e o leva a um lugar para ser curado. É isso que Deus nos pede, irmãos. Amar ao próximo, irmão. Amar o próximo. Amar o próximo, irmãos. Derramar o nosso amor por seu irmão. Hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma comunidade. Há irmãos aqui, há irmãos que congregam. Então, irmãos, aqui nós temos que estar sabendo da necessidade de um e de outro. Aquele que tem mais, ajude aquele que não tem. Aquele que sabe que o irmão está passando por um aperto, ajude, se compadeça, irmãos. Como é que nós queremos uma igreja pura e imaculada se você odeia o seu irmão, se você fala mal do seu irmão, se você chega aqui, fuxica algo com o seu irmão, chega lá com o outro, fuxica outra coisa? É isso que é ser uma religião pura e imaculada? Isso eu vou estar sendo um servo do diabo. Isso eu estou sendo um servo do diabo. Quando eu trago discórdia dentro da igreja, quando eu boto um irmão contra o outro, isso eu estou sendo um servo do diabo, irmãos. Então, irmãos, se nós queremos uma igreja forte, uma igreja que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo derrame a sua graça sobre nós, nós temos que amar o nosso irmão. O princípio disso é amar, o amor, a dedicação, irmãos. É isso que nós temos que viver. Não adianta eu estar 24 horas dentro da igreja, não adianta todo dia estou aqui, não adianta eu botar uma blusa agarrada no pescoço, todo fechado, para ninguém ver nenhuma parte do meu corpo, e eu odeio meu irmão. Eu estou sendo religioso. Lembra que o religioso desceu ali, viu o samaritano, viu o homem ali ferido no chão, ele passou pelo lado. Ele não exerceu o amor, irmãos, que o amor que Deus quer que nós exerça, ele não exerceu. Então o que é que adianta, irmão, eu ter uma capa de crente e não praticar o que a palavra de Deus fala? E Tiago nos chama muita atenção sobre isso. Não seja um ouvinte desleixado, ouve de um lado e sai do outro. Não seja isso. Não seja um homem que contempla o seu rosto no espelho, ao saindo dali, não sabe mais quem é. Tiago nos chama muita atenção sobre isso. Devemos ser, irmãos, o que Jesus nos fez hoje, servos e servas de Deus. Jesus hoje nos fez servos e servas de Deus. E sendo servos, devemos obedecer o que o nosso Senhor exige. Ama o seu irmão, visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações. Você está lá, há irmãos em Brasília, tem coisas que nós não podemos estar lá para ajudar. Queria muito estar perto dos irmãos, para estar ajudando, contribuindo na vida dos irmãos. Mas eu daqui, eu posso orar pelos meus irmãos. Eu daqui, eu posso mandar uma contribuição aos meus irmãos. Eu posso fazer, irmãos. Nada pode me impedir, não. Isso é amor, é dedicação. Irmão, eu estou aqui passando por uma dificuldade. Irmãos, ore por mim.
eu vou estar orando pelo irmão. Ô irmão, eu não tenho nada para botar na mesa. Eu vou mandar para o irmão. Isso é amor, irmãos. E isso tem que estar mutuamente dentro da igreja. Não é só quem está na frente, não, irmão. É todos. Todos têm que estar amando um ao outro, se dedicando a vida de um ao outro. Isto é ser uma religião pura e imaculada. Uma religião que não tem manchas. Não tem nada que possa manchar. Não, é pura, é limpa, é transparente. Isso é a religião que Deus ama, que Deus aceita. Esta é a religião, irmãos, em nome de Jesus. E Tiago nos diz também: e manter-se insensato da corrupção do mundo, em nome de Jesus. Por quê? Nós devemos manter insensato da corrupção do mundo, longe do pecado, longe de erros, longe de engano, porque o nosso Deus não aceita, irmãos. Nosso Deus é santo e devemos nos santificar cada dia, irmãos, para estar mais próximo de Deus. Devemos estar nos santificando a cada dia para estar mais próximo de Deus, irmãos. Se você pretende estar próximo de Deus, sentir a sua manifestação sobre você, nós devemos nos santificar, fugir de toda aparência do mal. Por quê? Por que isso? Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, mas eu não vou ler tudo não. Aqui a palavra de Deus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então eles se assentarão no trono da sua glória. E diante deles serão reunidos todas as nações, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes, eu estava preso e foste até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vistes com fome e te alimentamos, ou com sede e te damos o de beber? E quando nos te vimos estrangeiros e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fôssemos visitar-te? E respondeu o rei, lhe dirá: na verdade eu vos digo que quanto o fostes ao menos destes meus irmãos, a mim fizestes. E respondeu o rei, lhe dirá: na verdade eu vos digo que quando fizestes aos menos destes meus irmãos, a mim fizestes. O que é que Jesus quer dizer, irmãos? Quando você ama o seu irmão, quando você pratica a palavra de Deus, irmãos. Aqui Jesus fala, irmãos, que todos nós vamos estar diante do trono de Deus, e Ele irá cobrar cada coisa que a gente fez aqui nesta terra, irmãos. Tudo que colocamos aqui nesta terra, tudo que falamos, tudo que fizemos aqui nesta terra, o Senhor irá cobrar de cada um de nós. E aqui, irmãos, Ele diz: aquele que não ama o seu irmão,
Jesus disse: eu tive fome, tive sede, estava preso, estava enfermo, estava nu, e me ajudastes. Então a esses que ajudaram, Jesus disse: ó, bem-vindo, filhos do meu Pai, vem herdar o que meu Pai fez desde a fundação do mundo. Mas aqueles irmãos que se negaram a fazer isso, o Senhor irá lançá-los nas trevas internas, nas trevas, irmãos. Então, irmãos, esta é a importância de você amar o seu irmão, de você se manter, irmãos, longe da corrupção deste mundo, irmãos, longe daquilo que não agrada a Deus. Devemos, o apóstolo Paulo diz, seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O apóstolo Paulo aponta para Cristo, para que a gente possa imitá-lo, para que a gente possa viver a vida que Cristo viveu. Isso, irmãos, a igreja hoje, muitos irmãos não querem mais viver isso. Se um dia vivia, deixou para trás, deixou de viver, deixou de amar o seu irmão. E o Senhor Jesus não aceita isso, pois se um dia Ele nos chamou, é para a gente caminhar, irmãos. Não pode se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. É para a gente caminhar, continuar a caminhada. Irmãos, como Tiago diz, irmãos, manter-se insensato da corrupção. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que escolheu para ser soldado. O apóstolo Paulo fala a Timóteo: tu foi chamado, Deus te chamou, e ao fato de Deus te chamar, você não pode se misturar com nenhum embaraço desta vida. O que é o embaraço, irmãos? Tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz: você foi chamado para militar, você foi chamado para pregar a palavra, para falar do amor de Cristo, para estar ali, ministrando a palavra do Senhor. Então você não pode se embaraçar com os embaraços desta vida. Por que eu não posso? Por que você não pode se embaraçar com essas coisas desta vida, com aquilo que desagrada a Deus? Para que a gente possa agora, em Cristo, agradar aquele que nos chamou. E nos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não pode mais, irmãos, andar em pecado. Você não pode mais andar em erro, porque o Senhor lhe chamou. E agora Ele te chamando, você tem que agradar aquele que Ele chamou. Então Paulo diz a Timóteo: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Devemos agradar a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, versículo 15. Aqui Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Irmãos, temos um chamado. O Senhor nos chamou. Ele nos chamou, irmão, para ser diferente, para não ser igual, não. Ele nos chamou para ser diferente, ser a diferença. E essa diferença, irmãos, devemos nos apresentar aprovado a Deus. A nossa aprovação é a Deus, irmãos. Devemos nos apresentar a Ele. É a Ele que nós devemos a nossa vida. É a Ele que nós devemos apresentar tudo, irmãos. Nossa vida agora está diante de Deus. E Deus, nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor. Se você pensa que Deus não está vendo o seu erro, você se engana. Se você pensa que Deus
não ouviu o que você falou, o que você pensou, você se engana, porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, uma vez nós sabemos nosso Deus, nós não podemos enganar, não podemos deixar, não podemos tapar nada que fazemos diante de Deus. Nós só podemos, irmãos, estar cada dia mais íntegros diante do Senhor, pois se queremos agradar a Deus, devemos agradá-lo. Como? Com a nossa vida, com o proceder que nós andamos agora nesta terra, com o que você fala, com o que você se coloca. Devemos fazer tudo para agradar a Deus. Procura apresentar-te aprovado. Essa prova, irmãos, quem aprova é Deus. Então nossa vida agora tem que ter a aprovação de Deus, irmãos, em tudo que fazemos. Procura apresentar aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Irmãos, quantos irmãos estão aí, irmãos, tendo um falso testemunho diante de Deus? Quantos irmãos que se disfarçam de crentes? Quantos irmãos achando que está bem, mas está mal, irmãos, porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Mas Paulo diz a Timóteo, como obreiro que não tem que se envergonhar, íntegro, não pode haver erro, irmãos, não pode haver maldade, íntegro, repartidor da palavra da verdade. A sua boca tem que proceder a verdade, a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se nós, irmãos, andarmos dignos diante do Senhor, dignos, andando na pureza, sem manchas, nós vamos agradar a Deus, irmãos. Não vamos ser perfeitos, não estou falando sobre isso, ser perfeitos, não. Vamos errar, mas quando erramos, nós sabemos que temos um advogado, e nós nos prostramos diante dele e pedimos perdão. Senhor, nos perdoa, eu errei, nos perdoa. Irmãos, temos um testemunho na Bíblia que fala muito sobre a integridade de um homem diante de Deus. E este homem é Jó. Jó foi um homem que foi íntegro diante de Deus. A palavra de Deus aqui fala, irmãos, Jó, capítulo 1, versículo 8. E o Senhor disse a Satanás: tu consideras o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se aparta do mal. É assim, irmãos, que devemos viver, irmãos. É assim que nós devemos viver, irmãos. Coloca o exemplo de Jó na tua vida, irmão. Se aparta do mal. Não anda longe daquilo que não agrada a Deus. Não queira comunhão. Não queira nada de apego com coisa que desagrada a Deus, irmãos. Anda limpo, em nome de Jesus. Se nós andarmos assim, irmãos, vamos agradar a Deus. E estaremos praticando, irmãos, a religião boa e agradável diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que esta palavra esteja no coração dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, hoje as coisas estão difíceis, irmãos. E se nós não acordarmos, vamos ficar igual. Hoje o negócio está complicado. Se nós não acordarmos e queremos viver retos diante do Senhor, nós vamos estar igual aí, irmãos. Como estão as coisas aí. Então que o Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos dar, irmãos, pureza, para que a gente possa estar digno aos olhos de Deus, para que a gente possa estar agradando Deus, o Pai, em tudo que nós fizermos. E o amor de Cristo possa estar em nossa vida, que a gente possa amar o nosso irmão como a si mesmo, em nome de Jesus, e possamos se manter insensatos da corrupção deste mundo, nada que desagrade a Deus, em nome de Jesus. Que a palavra esteja no coração dos irmãos. Amém. Irmãos, vamos
Vamos orar ao Senhor, agradecer por este momento, estarmos aqui reunidos como a sua igreja, mesmo os irmãos lá distantes, mas glória a Deus, o Espírito Santo conduz, irmãos, em nome de Jesus.